O CEO milionário solitário estava sentado sozinho no café até que uma garotinha se aproximou e perguntou: "Você está bem, senhor?" O café ficava quieto em uma esquina tranquila, aninhado entre prédios de tijolos envelhecidos e floriculturas com letreiros desbotados. A chuva da noite anterior ainda estava grudada no toldo, pingando lentamente na calçada. Dentro, o ar estava quente com aroma de café torrado e açúcar, conversas abafadas preenchendo o espaço. Rovan Thorne estava sentado sozinho junto à janela, um café expresso esfriando intocado ao seu lado. A fina película em sua superfície marcava há quanto tempo ele estava ali. Ele olhava através do vidro, sem olhar para nada em particular. Seu reflexo tênue, um terno impecável, gola engomada e olhos que traíam noite sem dormir. Perfeito por fora, vazio por dentro. 2 dias atrás ele havia enterrado sua mãe, a última pessoa que lhe perguntava: "Você é feliz?" A única que o via sem expectativas. No funeral disseram que ela estaria orgulhosa de você. Como se isso fosse o que importava. Como se orgulho pudesse substituir a voz que agora ele sentia mais falta do que podia suportar. A porta do café se abriu com um suave tilintar. O olhar de Rovan desviou para o som, mais reflexo do que interesse. Um grupo de estudantes universitários entrou, rindo. A barista acenou. Como sempre, a atenção da sala mudou, mesmo que brevemente, para ele. Alguns o reconheceram. Rovan Thorne, CEO bilionário, o gênio da tecnologia por trás da Thorne Medical. Sussurros seguiam olhares roubados, admiração misturada com distância, mas nada disso significava nada. Ele olhou de volta para a xícara, tentando se manter firme. Mais 10 minutos, disse a si mesmo. Era cedo demais para ir para casa, tarde demais para voltar ao trabalho, e o silêncio em sua cobertura era ensurdecedor. Então passos suaves, pequenos, irregulares. Ele olhou para cima. Uma garotinha, talvez 3 anos, estava parada ao lado de sua mesa. Ela usava um vestido rosa que flutuava ao redor de seus joelhos, uma mão segurando um biscoito meio comido. Seus cachos loiros estavam levemente bagunçados, seu rosto redondo emoldurado pela inocência. Grandes olhos cinza-azulados piscaram para ele. Ela não sorriu nem se afastou tímida. Apenas inclinou a cabeça e perguntou, clara e calmamente: "Você está bem, senhor?" A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém havia lhe perguntado isso, não genuinamente. Em semanas, meses, talvez. As palavras caíram como uma pedra suave na água parada de sua dor, enviando ondulações que ele não esperava. Ele piscou, e pela primeira vez em semanas, um pequeno som escapou dele. Parte riso, parte suspiro. Ela olhou para ele, séria agora. "Você não parece bem", ela acrescentou baixinho, como se compartilhasse algo só para ele. "Minha mãe diz que quando as pessoas não conversam, elas estão tristes por dentro." Ele limpou a garganta. "Sua mãe parece muito sábia. Ela faz biscoitos", a garota disse como um fato. "Biscoitos ajudam em tudo." Isso quase o fez rir novamente. Ele acenou. "Vou me lembrar disso." Do outro lado do café, uma voz chamou, levemente ansiosa: "Mila, querida, venha aqui." A garota, Mila, se virou, mas antes de sair, olhou para trás mais uma vez, sua testa franzida com preocupação. "Você deveria comer um biscoito, senhor. Vai ajudar." E então ela se foi, pulando de volta para sua mãe, que se agachou para sussurrar algo antes de olhar para Rovan. Ela era jovem, 20 e poucos anos, loira como sua filha, com uma elegância cansada sobre ela. Ela lhe deu um sorriso de desculpas, suave e inseguro. Ele acenou levemente para mostrar que estava tudo bem. Ela se virou de volta para o balcão, sua mão repousando no ombro de Mila. O barulho do café recomeçou, canecas tilintando, conversa baixa. Mas algo havia mudado. Rovan olhou para baixo, para seu café expresso, depois para a cadeira vazia à sua frente. Tinha sido apenas mais o assento antes. Agora ela guardava um traço de algo mais. Algo caloroso. Aquela garota não tinha ideia de quem ele era. Sem títulos, sem reputação. Ela viu um homem sozinho e fez a única pergunta que ele não havia ouvido há muito tempo. "Você está bem, senhor?" As palavras ecoavam gentilmente em sua mente.
Rovan soltou um suspiro. Não o suspiro de um CEO calculando seu próximo movimento, mas de um homem lembrando de algo que havia perdido. Ele olhou de volta para a janela. A rua lá fora parecia a mesma, mas não tão cinza. Seus lábios se curvaram, não completamente, apenas uma oscilação, mas era real. O primeiro sorriso em semanas, e por razões que ele ainda não entendia, permaneceu. No momento em que Mila voltou ao seu assento, Elara Kim correu, claramente nervosa. Seu cabelo loiro estava preso, avental levemente polvilhado com farinha, evidência de uma longa manhã. No balcão, ela se agachou ao lado de sua filha, sussurrou algo gentilmente, depois se levantou para encarar Rova. Sinto muito mesmo, ela disse rapidamente. Ela não costuma falar com estranhos. Rova olhou para cima. Seu rosto era indecifrável, mas sua voz veio firme. Está tudo bem. Elara hesitou. Ela se mexeu levemente, incerta se deveria dizer mais ou se afastar. Ele tinha o ar de alguém importante. Seu terno, sua compostura tranquila, a forma sutil como outros no café o notavam sem dizer uma palavra. Mas foi o peso por trás de seus olhos que a pegou desprevenida. Não poder, não confiança. Tristeza. Ela deu um aceno educado e se virou. O olhar de Rovan a seguiu. Não apenas a criança que havia falado com ele como ninguém havia feito em anos, mas a mulher que veio atrás dela, que não ofereceu charme, nem reconhecimento, nenhuma tentativa de impressionar. Apenas honestidade e uma graça quieta e nervosa. De volta à mesa deles, Mila estava falando animadamente, mostrando a Elara um desenho que havia feito antes. Rovan não conseguia ouvir as palavras, mas o tom estava claro. Algo sobre doces em forma de animais, um gato atrás da loja e um sonho envolvendo um marshmallow, o tipo de alegria infantil que parecia intocada pelo mundo. Mila olhou de volta para Rovan e disse algo. Elara corou levemente e a calou. O que quer que fosse, ele não pôde deixar de sorrir. Só um pouco. Então algo inesperado aconteceu quando Elara passou atrás do balcão. Ela diminuiu o passo perto de uma pequena prateleira escondida atrás da caixa registradora. Ela pegou um pote de vidro que não parecia destinado à exposição. Dele ela tirou um pequeno biscoito redondo, levemente irregular, embrulhado de forma simples. Ela o colocou em um pequeno prato de cerâmica. Hesitou. Depois o levou até a mesa de Rova. Sem cerimônia, ela colocou o prato na frente dele. Ela diz que este ajuda quando você está triste. Elara disse suavemente. Ela pode estar certa. Funciona para mim às vezes. E com isso, ela se virou e foi embora. Rova olhou para o prato. Era um biscoito humilde, caseiro, imperfeito nas bordas. Cheirava levemente a canela e baunilha, provavelmente um dos feitos para crianças. Menos açúcar, macio no meio, assado sem muito alarde. Mas para Rova, não era apenas um biscoito. Não era um presente por seu título. Não era networking educado. Não era obrigação embrulhada em açúcar. Era bondade oferecida de forma simples, gentil, sem compromissos. Ele olhou de volta pelo café. Elara estava ocupada agora, reabastecendo potes, fingindo não notá-lo. Mila estava rabiscando algo em um guardanapo com um giz de cera rosa, língua aparecendo em concentração. Rova não comeu o biscoito imediatamente. Ele simplesmente segurou o prato, deixando o calor da cerâmica se espalhar por seus dedos. Não era apenas o biscoito que o reconfortava. Era o fato de que alguém, pela primeira vez, havia pensado sobre o que ele poderia precisar, não o que ele poderia oferecer. Ninguém havia feito isso desde sua mãe. Não os conselheiros que apertaram sua mão no funeral. Não os amigos que mandaram mensagem dizendo pensando em você sem continuação. Todos ao seu redor assumiam que ele continuaria invulnerável. Mas esta mulher, Elara, havia caminhado até ele e colocado um biscoito na sua frente porque sua filha disse que ajudava. Porque talvez ela soubesse o que significava carregar mais do que você poderia dizer. Seu olhar derivou mais uma vez para ela. Talvez ela tenha visto algo real em mim. Não o CEO. Apenas eu. O pensamento não o perturbou. Não quebrou sua compostura. O reconfortou. E pela primeira vez em semanas, ele não se sentiu tão invisível. Rovan Thorne voltou ao café na manhã seguinte. E na próxima? E na próxima?
Ele nunca disse muito, apenas entrava, pedia o mesmo café preto e sentava na mesma mesa de canto, perto o suficiente para ouvir a voz alegre de Mila ecoar pela sala, mas longe o suficiente para permanecer despercebido pela maioria. Mas não por Mila. Todo dia a garotinha acenava para ele como se fossem velhos amigos. Às vezes ela lhe trazia desenhos de giz de cera de gatos, estrelas ou sóis sorrindo. Sempre assinados para o senhor homem do café. Rovan nunca a corrigiu. Ele guardava cada desenho silenciosamente dobrado em sua carteira, como se importassem mais do que os cartões de visita que distribuía diariamente. A princípio Elara permaneceu educadamente distante. Ela era gentil, não fria, e o tratava da mesma forma que qualquer outro cliente. Mas com o tempo ela começou a notar as pequenas coisas, como Rovan movia gentilmente a cadeira de um cliente para abrir caminho quando ela estava equilibrando pratos quentes e Mila puxando seu avental. Ele nunca disse nada, não procurou crédito, apenas abriu espaço para ela silenciosamente. E Elara começou a ver não apenas um homem de terno sob medida, mas alguém que percebia mais do que deixava transparecer. Em uma quinta-feira chuvosa, o café estava mais quieto do que o normal. Nuvens cinzas pairavam baixas, as ruas escorregadias com névoa. Elara estava nos fundos terminando um pedido de bolo. Mila brincava na frente, no pórtico de pedra, girando sob luzes de fada em seu vestido rosa. Então veio o som, um baque suave, um grito assustado. Rovan já estava de pé. Em alguns passos rápidos ele estava do lado de fora. Mila estava sentada na pedra molhada. Palmas das mãos arranhadas, seu vestido salpicado de sujeira. Seus olhos transbordavam de lágrimas. Rovan se ajoelhou ao lado dela, sem palavras. Ele puxou um lenço branco de seu casaco e gentilmente limpou suas mãos. Seus movimentos eram calmos, cuidadosos. Então, de sua carteira, ele tirou um pequeno adesivo metálico, dourado, em forma de estrela. Ele o estendeu. Apenas as crianças mais corajosas ganham isso, ele disse calmamente. Chorar está bem, mas as corajosas sempre se levantam. Mila fungou, olhou para ele com olhos solenes e acenou. Ela pegou o adesivo, então envolveu seus braços firmemente ao redor de seu pescoço. Foi quando Elara saiu. Ela parou na porta, caixa de bolo na mão, olhos fixos no homem segurando sua filha como se ela fosse algo frágil e importante. Rovan não a notou no início. Sua atenção estava toda em Mila, e quando ele olhou para cima, seus olhos, normalmente guardados, guardavam algo não dito, algo gentil. De volta para dentro, Rovan retornou à sua mesa. Alguns minutos depois, Elara se aproximou com uma xícara de chocolate quente e a colocou na frente dele. Ela não disse nada, mas ao lado da xícara colocou um pequeno pacote de pano. Dentro, um único biscoito caseiro, irregular, quente, fragrante. Escondido embaixo estava uma nota escrita à mão. Mila diz que você agora faz parte do nosso clube dos amigos gentis. Começamos com biscoitos. Embaixo havia um pequeno desenho torto. Mila em seu vestido rosa, Elara com seu cabelo amarelo, e um homem alto com uma estrela dourada no peito e uma xícara de café na mão. Rovan olhou para isso mais tempo do que pretendia. Então, pela primeira vez em anos, algo próximo de um sorriso puxou seus lábios. Não do tipo ensaiado de reuniões, algo mais quieto, real. Ele deslizou a nota em sua carteira, bem ao lado dos outros desenhos de Mila. Naquela noite a cidade brilhava sob a cobertura de Rovan, mas dentro tudo parecia parado, vazio. Ele caminhou pelo espaço silencioso, passando por móveis reluzentes e arte intocada. O silêncio, uma vez seu refúgio, agora pesava mais do que nunca. Em seu escritório ele abriu uma gaveta. Abotoaduras Rolex, porta-cartões de titânio, tudo brilhava sob luz suave, mas sua mão passou por eles. Ele pegou o pacote de papel, o desenho, a nota. Ele o segurou em suas palmas, cotovelos apoiados na mesa, cabeça baixa, respiração superficial. E então um pensamento quieto deslizou pela quietude. Como um vestido rosa e um biscoito fizeram mais do que uma sala de reuniões jamais poderia. O tempo havia esfriado. Folhas de início de outono farfalhavam ao longo dos parapeitos das janelas do café. E a luz do sol entrava mais suave agora, mais gentil,
como tudo no mundo de Rovan desde que Mila e Elara apareceram. A essa altura a presença de Rovan havia se tornado parte do ritmo quieto do café. Nunca alto, nunca perturbador, apenas constante. Às vezes ele chegava de manhã cedo, pegando Elara enquanto ela abria as venezianas, ainda esfregando o sono dos olhos. Outras vezes era tarde da tarde, quando Mila estava colorindo guardanapos e Elara tinha farinha na manga. Mas sempre Rovan escolhia a mesa mais próxima do balcão, sempre de frente para elas. Uma manhã, enquanto esperava seu café, Rovan finalmente falou, não para Mila, mas para Elara, que estava limpando o balcão. Minha mãe costumava me fazer uma pergunta, ele disse calmamente. Mesmo depois que me tornei CEO, ela ainda perguntava, você é feliz? Elara olhou para cima, mãos parando no pano. Ela não se importava com o preço das ações, nunca perguntava sobre números da empresa. Apenas aquela coisa. Houve uma pausa. A mão de Rovan brincava com um pacote de açúcar que ele nunca abriu. A dor em sua voz não precisava de mais explicações. Elara não se apressou em responder. Ela simplesmente acenou. De alguma forma isso foi suficiente. Dias depois, a conversa se aprofundou. Eles estavam fechando juntos. Uma noite Mila havia adormecido no canto da cabine, um livro ilustrado descansando em seu peito. O rádio tocava algo lento e jazzístico ao fundo. Elara olhou para sua filha, depois para Rovan. Sua voz veio sem ser solicitada. Eu quase a entreguei, ela disse. Rovan virou levemente, ouvindo. Não para sempre, Elara esclareceu. Só por um tempo. Quando descobri que estava grávida, meu noivo disse que não estava pronto. Foi embora. Eu tinha 23 anos, sem dinheiro, trabalhando turnos duplos. Rovan não falou. Ele apenas ouviu. Eu ficava pensando, talvez Mila merecesse mais. 2 pais, estabilidade. Alguém melhor do que eu. Mas no momento em que a vi, eu soube que poderia desistir de tudo. Exceto dela. Sua voz não tremeu, mas seus olhos brilharam. Ela olhou para Mila, depois de volta para Rovan. Eu não o odeio, ela acrescentou. Eu só odeio que ela nunca saberá como é ter 2 pais que ficaram. Um longo silêncio seguiu. Não pesado, apenas real. Rovan finalmente disse. Ela tem mais do que a maioria. Ela tem você. Elara encontrou seu olhar. Algo passou entre eles, não dito, mas compreendido. Mais tarde naquela semana, aconteceu. Era uma sexta-feira à noite. O café fervilhava de clientes, xícaras tilintando, a máquina de café expresso sibilando. Um grupo de clientes bem vestidos havia chegado, barulhentos, arrogantes. Uma festa de aniversário, aparentemente. Elara permaneceu calma, composta, até que um deles zombou. Isso é uma creche ou uma padaria. Alto o suficiente para outros ouvirem. O sorriso de Elara vacilou. Momentos depois, ela desapareceu nos fundos. Rovan, parado ao lado da caixa registradora, notou sem hesitação. Ele seguiu. Ele deslizou pela porta da equipe e a encontrou no corredor escuro ao lado do armário de suprimentos, sentada em um caixote virado. Sua cabeça estava baixa, mãos limpando seus olhos. Rapidamente ela olhou para cima, surpresa ao vê-lo. Ele não falou, apenas pegou uma garrafa de água de um caixote próximo e a colocou ao lado dela. Então, gentilmente, ele pegou um guardanapo limpo do bolso do casaco e o entregou a ela. Elara pegou ambos. Seus olhos estavam cansados, avermelhados, mas gratos. Rovan sentou-se em frente a ela, joelhos dobrados, braços apoiados frouxamente sobre eles. Por um momento eles apenas sentaram em silêncio, respirando o mesmo ar. Finalmente Rovan falou. Você não precisa ser forte o tempo todo, ele disse calmamente. Não aqui. Não comigo. Elara não respondeu. Ela não precisava. Naquele corredor apertado, sob o zumbido da luz fluorescente e o aroma de canela e grãos de café, algo se suavizou entre eles. Eles eram 2 pessoas moldadas pela dor, por responsabilidades grandes demais e cedo demais, por pessoas que saíram. Mas aqui, apenas por um momento, eles não estavam carregando isso sozinhos. E talvez, apenas talvez, esse fosse o começo de algo curativo. A mudança foi lenta, tão sutil de fato,
que Elara quase não notou o que estava acontecendo. Mas os sinais estavam lá, como ondulações silenciosas na superfície de água parada. Uma manhã chuvosa ela chegou ao café, encharcada até as mangas, apenas para encontrar um guarda-chuva verde escuro apoiado na porta dos fundos. Sem nota, sem mensagem, apenas um gesto silencioso. Ela olhou para o assento usual de Rowan através da janela. Ele já estava lá, tomando seu café expresso, olhos na chuva. Outra vez ela o pegou comprando um dos biscoitos favoritos de Mila da vitrine. Um redemoinho de gengibre e mel que a garota raramente pedia pelo nome, mas sempre se iluminava ao ver. Ninguém havia lhe contado, ninguém precisava. Pequenas coisas, coisas silenciosas, atenciosas de uma forma que não tinha nada a ver com riqueza ou charme. Para alguém como Rowan Thorne, CEO, multimilionário, um homem que uma vez operou em cálculos precisos e distanciamento cuidadoso, esses gestos não eram apenas gentis. Eles eram profundamente pessoais, intencionais. E Elara sentia isso. Tudo isso. Havia momentos agora quando seus olhos se encontravam pela sala, e ela sentia algo se mexer em seu peito que ela não havia se permitido sentir em anos, um tipo de calor nervoso, um tremor que ela tentava ignorar. Mas Mila, em toda sua sabedoria inocente, nunca ignorava nada. Aconteceu em uma tarde de quinta-feira. O café havia estado movimentado a manhã toda, e Elara estava no meio de um turno duplo. Mila enrolada em seu canto com um cobertor, e livros de histórias haviam estado incomumente quietos. Elara havia atribuído isso a uma soneca perdida, mas no meio da tarde, as bochechas de sua filha coraram com um rosa que não era de brincadeira. Ela estava queimando. Mila, Elara sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela e escovando sua franja úmida. A garotinha gemeu e se inclinou no peito de sua mãe. Sua pele estava quente. Oh, não! Ela olhou ao redor do café. Ninguém mais no turno podia sair. O dono não voltaria até a noite. O pânico começou a subir em seu peito. Ela precisava levar Mila ao pronto-socorro, mas não podia deixar o café desacompanhado. Rowan se levantou de sua mesa. Seu olhar já havia encontrado o dela antes mesmo que ela pudesse perguntar. Eu vou levá-la, ele disse sem hesitação. Elara pareceu dividida. Você não precisa. Eu quero, ele disse gentilmente. Deixe-me levá-las. Alguns minutos depois eles estavam em seu carro, elegante, silencioso, o cheiro de couro e pinho preenchendo o ar. Elara embalava Mila no banco de trás, sussurrando suavemente, tentando acalmá-la. Rowan dirigia com uma mão firme no volante, olhando para o retrovisor a cada poucos segundos. No meio do caminho, Mila se mexeu. Ela piscou sonolentamente para o reflexo de Rowan e murmurou: Você é meu adulto favorito. Os olhos de Rowan se arregalaram brevemente no espelho, sua boca se abrindo levemente como se não soubesse como responder. Elara, segurando Mila perto, sentiu algo mudar em seu peito. Ele não riu, não desviou. Em vez disso, sua voz suavizou. Esse é um título muito grande, Mila. A garota acenou sonolentamente. Você dá biscoitos e estrelas e você ajuda minha mamãe. Elara piscou com força, tentando impedir que lágrimas escapassem. Ela olhou para Rowan, seu perfil iluminado pelo sol da tarde atrasada cortando através do para-brisa. Ele não estava polido naquele momento, não o executivo impecável. Apenas o homem com mãos cuidadosas, instintos gentis e um coração que havia aprendido como ser suave novamente. Ela o via não como o CEO de uma empresa, mas como um homem que havia lembrado o biscoito exato que sua filha gostava, que guardava adesivos de estrela em sua carteira, que dava guarda-chuvas e silêncio em vez de flores e elogios. Sua respiração prendeu. Ela havia passado tanto tempo acreditando que o amor vinha embrulhado em grandes gestos ou grandes promessas. Mas aqui estava ele, quieto, não dito, descansando no espaço entre pequenas gentilezas e declarações sonolentas de Mila. E naquele carro, com a cidade borrando pelas janelas e sua filha enrolada com segurança ao seu lado, Elara percebeu que não tinha mais medo de Rowan Thorne. Ela estava começando a se apaixonar. A paz que eles haviam encontrado, quieta, frágil e florescendo, se despedaçou em uma única tarde. Começou com uma carta. Um envelope grosso deslizado sob a porta do apartamento de Elara.
carimbado com o logotipo de um escritório de advocacia. Dentro estava uma petição formal de custódia e um nome que ela esperava nunca mais ver. Callum Price. Seu estômago virou. Ela não tinha notícias dele desde que ele saiu meses antes de Mila nascer. O mesmo homem que uma vez sussurrou para sempre desapareceu quando para sempre se tornou inconveniente. Agora, anos depois, ele havia retornado. Não com arrependimento, não com desculpas, mas com ameaças frias embrulhadas em linguagem legal. Ele queria custódia compartilhada ou custódia total. Se ela não cumprisse, com a petição veio uma nota escrita rápido, cruel: aceite o acordo. Vá embora, ou te vejo no tribunal. Elara sentou-se à mesa da cozinha, os papéis tremendo em suas mãos. Mila tirava uma soneca no quarto ao lado, segura em um mundo de cobertores rosa e histórias para dormir, inconsciente da ameaça pairando do lado de fora daquela porta. Elara não dormiu naquela noite. O medo pressionava contra seu peito como um peso que ela não conseguia levantar. Mas ela não disse nada a Rovan. Não naquele dia, nem no seguinte. Ele já havia feito demais. Ele tinha uma reputação para proteger, um negócio para administrar, e uma vida de expectativas que ela não podia sobrecarregar. Então ela sorriu. Ela trabalhou. Ela deixou Mila girar em seus tênis brilhantes e falar sobre seus desenhos, fingindo que o chão não havia se aberto sob seus pés. Mas Rovan notou. Ele viu a diferença em sua postura, a tensão em seu riso. Ele observou suas mãos tremerem quando ela despejava café. Seus olhos não mais se levantavam quando alguém dizia seu nome. Ele não perguntou. Não no início. Então, uma tarde, passando pelo parquinho perto do café, ele a viu. Elara, sozinha em um banco, rosto nas mãos. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Ela pensou que ninguém estava olhando. Rovan ficou por um longo momento, depois caminhou até ela. Passos quietos, sem fanfara. Ele sentou ao lado dela, oferecendo um lenço e uma garrafa de água. Elara olhou para cima, assustada. Seu rímel havia borrado e seus olhos estavam vermelhos. Estou bem, ela disse automaticamente. Rovan não recuou. Ele não falou, apenas sentou ao lado dela, sólido e silencioso. Você não precisa estar, ele disse suavemente. Ela não conseguiu responder. Em vez disso, ela agarrou a água, pescando as lágrimas, e deixou o silêncio dizer o que ela não conseguia. Estou com medo. Estou cansada. Não sei o que fazer. Naquela noite, Rovan fez uma ligação. Na manhã seguinte, uma mulher tocou a campainha de Elara. Terno impecável, sorriso calmo. Sou advogada de família, ela disse. Estou aqui em nome de alguém que acredita em você. Você não deve nada. Elara olhou fixamente, papel ainda agarrado em sua mão. Ela não perguntou quem a enviou. Ela já sabia. Naquela tarde ela encontrou Rovan no café. Mesma mesa de canto, mesmo foco quieto. Ela se aproximou com um muffin que pretendia dar a ele mais cedo. Você fez isso? Ela disse. Ele olhou para cima, encontrando seu olhar. Eu só te dei uma espada melhor, ele respondeu. Você ainda será quem a balançará. Eu não queria incomodá-lo, ela disse. Você não incomodou. Sua voz era firme. Mas você não está lutando isso sozinha. Ela hesitou, o peso do medo ainda se agarrando a ela. Estou com medo. Ele acenou levemente, seus olhos nunca deixando os dela. Você a protege, ele disse. Deixe-me proteger você, mesmo que só um pouco. Não havia grande promessa, nenhum voto dramático, apenas isso. Uma oferta quieta de segurança, de ficar ao lado dela. Não para liderar, não para consertar, mas para ficar. E naquele momento, algo sólido se formou entre eles. Não obrigação, não resgate, mas confiança. E pela primeira vez em muito tempo, Elara sentiu o que significava ter alguém do seu lado. Não porque tinha que estar, mas porque escolheu estar. Porque para Rovan ela não era um problema para resolver ou uma distração do sucesso. Ela era uma mulher que valia a pena estar ao lado. A verdade veio silenciosamente, mas não passou despercebido. A verdade veio silenciosamente, mas não passou despercebida. Elara sempre foi perceptiva, mesmo quando cansada, mesmo quando sua vida parecia costurada com café.
canções de ninar e a força silenciosa de uma mãe que se recusava a desmoronar. Ela notou o tempo primeiro, a advogada que chegou justo quando ela estava prestes a desistir. A forma como a mulher falava, não como alguém contratado por acaso, mas alguém cumprindo uma promessa silenciosa. E então a peça final, uma nota escondida no bolso do casaco de Mila após uma rápida visita à livraria com Rova. A caligrafia era dele, a mensagem simples, para a garota mais corajosa que conheço e a mulher mais forte. Sem nome, sem assinatura, mas Elara não precisava de um. Na manhã seguinte ela o encontrou no café, sentado junto à janela, um livro aberto mas não lido. Ela caminhou até ele e colocou um pequeno saco de papel ao lado de sua xícara. Maçã e canela. Ainda quente. Ela disse, firme mas direta. Rova olhou para cima. Uma oscilação de sorriso apareceu até que ele captou a seriedade em seus olhos. Ele fechou o livro. Você me ajudou, ela disse. A advogada, a carta, aquela nota. Ele não negou. Por que você não me contou? Rova encontrou seu olhar. Porque eu não queria que parecesse que eu estava intervindo para consertar algo que você já podia lidar. E você pode. Você conseguiu. Então por quê? Ela perguntou novamente, mais suave agora. Ele fez uma pausa. Então, silenciosamente, não é caridade. Eu me importo. Não apenas com Mila. Com você. A respiração dela prendeu. Sem flores. Sem grandes gestos. Apenas palavras. Firmes, sem medo. Ela não falou, não imediatamente. Seus dedos brincavam com sua manga. Então, lentamente, ela se sentou à frente dele e estendeu a mão. Suas pontas dos dedos roçaram seus nós dos dedos. Um toque leve, deliberado. Foi a primeira vez que ela o tocou sem Mila entre eles. A primeira vez que significou algo mais. Rovan virou, sua palma gentilmente, segurando a mão dela em retorno. Naquela noite ele ofereceu levá-las para um passeio. O ar estava fresco. Folhas de outono estalavam sob seus pés enquanto caminhavam por ruas silenciosas. Mila segurava a mão de Rova, apontando abóboras e rindo de esquilos correndo. Quando retornaram perto do café, Mila estava quase dormindo. Rovan a levantou facilmente, seus braços moles enquanto ela aninhava a cabeça em seu ombro. Elara caminhou ao lado dele, não dizendo nada. Havia algo sobre a forma como ele carregava sua filha. Sem esforço, seguro. Como se nunca tivesse sido uma questão. Como se sempre tivesse pertencido a ele. Os postes de luz acenderam, lançando um brilho âmbar suave. Rovan ajustou seu casaco para cobrir Mila melhor, sua mão livre roçando a de Elara enquanto caminhavam. Então Elara parou. Ele se virou para ela, sobrancelhas levantadas. Você está bem? Ela acenou. Seus olhos brilhavam. Eu costumava pensar, ela começou, voz tremendo, que eu nunca seria o lar de alguém. Que eu não era suave o suficiente ou completa o suficiente. Que ninguém ficaria. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para ela. Realmente olhou. Ela olhou de seu rosto para a criança adormecida em seus braços. Então, tão suavemente que mal quebrou o silêncio, ela sussurrou, mas talvez você seja. Eles ficaram lá por um longo momento. 3 figuras silenciosas sob o poste de luz, uma dormindo, uma lembrando, uma apenas começando a acreditar. Às vezes o amor não se anuncia com trovões. Às vezes ele simplesmente fica. O dia da grande inauguração chegou sob um suave céu de outono. A luz do sol filtrava através de folhas âmbar alinhando a calçada do lado de fora da nova biblioteca pública. Mas este não era apenas mais um projeto corporativo. Não para Rova. Não desta vez. A biblioteca erguia-se alta no coração do bairro. Seu design moderno suavizado por detalhes em madeira quente. Cantos aconchegantes de leitura e prateleiras já cheias de livros doados. Perto da entrada, uma placa brilhava. Um lugar para recomeçar, patrocinado pela Fundação Médica Thorne. Famílias se reuniram, crianças rindo, vizinhos conversando. Poucos perceberam que o homem por trás de tudo isso havia uma vez sentado sozinho em um café nas proximidades, despercebido. Rovan estava perto da frente, ajustando suas mangas enquanto um funcionário local terminava um breve discurso. Da beira do palco, Elara observava,
uma mão repousando no ombro de Mila. A garotinha usava seu vestido rosa favorito, girando no lugar enquanto esperava. Quando os aplausos diminuíram, Rowan subiu ao microfone. Sua voz era calma, firme, mas algo em seus olhos havia se suavizado. Eu construí este lugar com a esperança de que ninguém se sinta sozinho entre estas paredes. Que qualquer um, não importa sua história, possa encontrar conforto, alegria, ou mesmo apenas um momento de paz aqui. Ele olhou sobre a multidão, depois para baixo, para Mila. Às vezes aqueles que nos mostram como reconstruir não são quem esperamos. Ele gesticulou gentilmente. Os olhos de Mila se iluminaram e ela correu pelo palco em direção a ele. Rowan se ajoelhou e puxou algo do bolso do casaco. Uma pulseira. Contas cor-de-rosa pálido com um pingente de coração prateado. Ele a prendeu ao redor de seu pequeno pulso. Isto, ele disse suavemente, é uma promessa de que você sempre me terá. Mesmo quando as coisas são assustadoras ou confusas. Mesmo quando parece que ninguém te vê. Eu verei. Mila sorriu radiante e beijou sua bochecha. A multidão sorriu e riu baixinho. Então Rowan se virou para Elara. Ela não tinha se mexido. Sua mão estava sobre a boca, olhos brilhando com emoção. Ele deu um passo em direção a ela. Você entrou na minha vida silenciosamente, ele disse, voz baixa e cheia. Mas você ficou alto. Não porque eu pedi. Não por causa de quem eu sou. Você ficou porque se importou. Porque você viu alguém que ninguém mais viu. Ele pegou suas mãos. Você vai caminhar o resto dela comigo. Não houve hesitação, nenhuma dúvida, apenas o aceno silencioso e então lágrimas. Ela envolveu seus braços ao redor dele e ele a segurou perto, cuidadoso para não perturbar a criança agora dormindo contra seu ombro. Aplausos ondularam pela multidão, mas nenhum deles parecia ouvi-los. Mais tarde, depois que os discursos e sorrisos desapareceram, Rowan se virou para ela e simplesmente disse, vamos para casa. Não para a cobertura, não para seu mundo antigo, mas de volta ao café, de volta aonde tudo começou. O céu da noite havia se tornado azul escuro enquanto os três caminhavam pela calçada, Mila descansando confortavelmente nos braços de Rowan, Elara caminhando perto ao lado dele. Eles alcançaram a loja familiar, luzes brilhando calorosamente através da janela, assim como haviam feito naquele primeiro dia. Uma pequena placa manuscrita pendurava na porta. Tinta vermelha alegre sobre cartolina creme. A caligrafia de Elara. Lar não é o lugar. São as pessoas que ficam. E desta vez nenhum deles estava saindo sozinho. Se esta história te tocou, se ela te lembrou que mesmo os mais fortes precisam de alguém para realmente vê-los, então você já faz parte das histórias que arrepiam por dentro. Não esqueça de se inscrever e apertar o botão de curtir para apoiar o canal. Cada clique nos ajuda a trazer mais histórias de amor silencioso, cura real e segundas chances à vida. Porque às vezes tudo o que é preciso é uma garotinha de vestido rosa para nos lembrar do que realmente importa. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima história.